Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop sobre os cursos da saúde. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu trouxe o professor Dr. Cristiano Baldan, coordenador do curso de fisioterapia, para falar um pouquinho com vocês hoje. Ele vai explicar como é que funciona o curso, vai dar algumas dicas. Então, professor, a palavra é sua, se apresente, por favor. Olá, Camila, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer para mim muito grande estar aqui. Primeiro, porque falar da minha profissão para mim é uma alegria muito grande, né? Eu adoro a fisioterapia, sou apaixonado por isso, então ter sempre espaços onde a gente pode falar da profissão é muito legal. E também, segundo e não menos importante, porque eu adoro o nosso curso, a nossa instituição, então é uma tarde muito saborosa para mim ter esse espaço para falar sobre o curso, né? E atendendo aí a teu pedido de me apresentar, eu sou fisioterapeuta, sou formado há 22 anos, formado pela Universidade Federal de São Carlos, e após a minha formação, né, sou nascido em São Carlos também, então para mim foi bastante confortável estudar lá, né? E logo depois que me formei, me mudei para São Paulo justamente para fazer a minha especialização na Santa Casa. Então, fiz especialização em fisioterapia motora na Santa Casa de São Paulo, também um local muito legal, onde aprendi muito. Dei sequência aos meus estudos, mestrado, doutorado na USP, na área de ciências em fisiopatologia experimental, sempre buscando estudar, né, algumas áreas que eram do meu interesse, áreas relacionadas à reparação de tecidos e agentes físicos nesse processo de reparação, laser, ondas curtas, ultrassom, enfim. E já há um bom tempo sendo professor universitário. Eu comecei a minha carreira docente bastante jovem, né? Comecei a minha carreira em 2002, ou melhor, 2001, me desculpe, como professor universitário. Ingressei na Unip em 2002 e desde 2003 assumi a coordenação do curso de fisioterapia no campus Alphaville. Depois, em 2012, tive a oportunidade de assumir, de estar hoje na coordenação geral do curso de fisioterapia também, aqui na Unip, né? E sou muito feliz por todas essas oportunidades, tanto por trabalhar aqui na nossa querida universidade, assim como por ter a oportunidade de ser fisioterapeuta e dessa forma ajudar tanta gente que precisa, né? Muito bom, professor, é verdade, né? A gente sabe aí que os cursos da saúde estão crescendo muito, né? Agora na modalidade flex, e a tendência é cada vez mais, né? Então a ideia mesmo desse workshop é para que, né, o público que esteja assistindo tenha esse conhecimento, né, entendimento de como funciona um curso da saúde agora na modalidade flex, né, para que eles tenham a oportunidade também de estudar, né? A gente sabe que é um curso ali com um custo alto e agora vindo para a modalidade flex acaba sendo um pouco mais acessível, né? E esse público consiga realizar esse sonho de cursar, né? Fazer um curso da saúde. Sem dúvida. E eu preciso confessar uma coisa, né? Eu sou um grande consumidor de ensino à distância, especialmente de um tempo para cá. Por óbvio, a agenda sempre muito atribulada, não é? E morar numa cidade grande, como é o caso de São Paulo, como é o meu caso hoje, gastos de tempo para deslocamento, os custos de deslocamento, alimentação, enfim, tudo isso impacta bastante, né? E então o EAD o ensino à distância ele acabou fazendo parte também para mim, né, como uma ferramenta muito importante para a atualização. E óbvio, na área da saúde, não tem como a gente pensar o contrário, né? As práticas elas são muito importantes, né, Camila? E naturalmente esse treinamento em serviço também é muito importante. Então por isso que eu acho que a modalidade flex é uma modalidade também muito interessante, porque aquilo que é possível se fazer com o conforto de você estudar de onde você está, você consegue fazer isso com bastante qualidade. A gente tem uma série de tecnologias envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem, né, e eu acho que nesse ponto, como em vários outros, a Unip é a vanguarda e acaba conseguindo suprir muito bem essas necessidades. E sem deixar de lado a necessidade do treinamento, que, por óbvio, é muito importante para o profissional da saúde, né? Os nossos alunos eles precisam criar as suas habilidades,
e realmente sair pronto para o mercado de trabalho. E na área da saúde é fundamental que existam esses momentos também. Então, essa modalidade flex, ela consegue unir o útil ao agradável, né? Aquilo que realmente precisa ser presencial, acontecer ali, fazer o treinamento, a gente vai fazer, mas aquilo que é possível fazer à distância, a gente vai fazer com bastante qualidade também. Então, eu particularmente acho que é uma oportunidade muito legal para todas as pessoas que, por algum motivo, não conseguiam, né, antes fazer o seu curso presencialmente. Verdade, professor. E até pegando esse gancho, né? Um aluno que buscar ir para um curso de fisioterapia, né? O que ele precisa gostar, o que ele tem que se identificar com esse curso, né? Que a gente fala que quando a gente vai buscar ali um curso, você tem que ter uma identificação, né? Porque é um curso que você vai fazer ali por 3, 4 anos, né? Tem um investimento de tempo, um investimento financeiro, e você tem que se identificar para não chegar ali no meio do curso e falar, não é isso que eu quero, não gostei, e acaba migrando. Então, se esse candidato for buscar um curso de fisioterapia, o que ele precisa ter, assim, né? E se identificar? Olha, Camila, essa pergunta é muito boa. E sempre que eu tenho oportunidade de participar de fóruns, workshops, apresentações da profissão, para as pessoas que estão querendo tirar dúvidas e saber se aquela é a área, esse é um dos temas primeiros que eu gosto de falar. Uhum. A fisioterapia não é novidade para ninguém, é uma profissão da área da saúde. E como tal, trata da saúde de humanos e como tal, a primeira coisa eu preciso gostar de ser humano. Se eu não gostar de gente, essa não é a profissão, definitivamente. Por quê? O fisioterapeuta, ele vai trabalhar numa relação muito íntima com o paciente. Eu preciso saber ouvir, eu preciso estar disposto para ouvir, eu preciso ter empatia, porque normalmente não é exclusivo o trabalho em reabilitação que o fisioterapeuta faz, o fisioterapeuta também vai trabalhar na promoção à saúde, vai trabalhar na prevenção, né? Mas grande parte dos fisioterapeutas, a maioria, vai trabalhar com reabilitação, vai trabalhar com gente doente, com problemas reais, com expectativas reais. E, naturalmente, todos nós, quando estamos doentes, todos nós, quando estamos limitados no que se refere à nossa mobilidade, à nossa liberdade, à nossa inserção social, no ir e vir para trabalhar, na participação de eventos com a família, na participação de eventos com amigos, a gente fica muito frustrado. E se a gente associar essa limitação a possível dor ainda, a gente fica muito irritado, né? Então, é muito importante que no primeiro momento eu esteja pronto para acolher esta pessoa, ouvir exatamente o que ela tem a me dizer, ter empatia e saber que esse trabalho da fisioterapia, além dessa proximidade no ouvir, nessa empatia, eu vou ter a proximidade física também. Muitos procedimentos realizados pelos fisioterapeutas exigem toque das minhas mãos no outro. Então, para muita gente, isso não é uma via legal. Eu não quero tocar em ninguém, eu não quero fazer isso, né? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é gostar de gente, é gostar de estar próximo de gente, e é gostar de se sentir desafiado. Porque a cada paciente que chega, que entra no nosso consultório, que entra na nossa clínica, ou se a pessoa for trabalhar num hospital, daqui a pouquinho, provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Que está naquele hospital, cada um deles, por mais que o caso deles seja conhecido, a doença, a afecção, ela gera um caso diferente entre uma pessoa e outra. A resposta aos procedimentos terapêuticos, ela é diferente entre uma pessoa e outra. Então, o tempo inteiro você está desafiado a descobrir qual é o melhor caminho para aquele paciente especificamente. Uhum. Para que isso aconteça, tem mais uma característica muito importante do fisioterapeuta. Precisa gostar de estudar. Não tem jeito. Eu sei que às vezes eu falo isso, especialmente para quem ainda está meio perdidão, não sabe o que vai fazer, a pessoa dá uma torcida de nariz. Mas por que eu digo isso? Em qualquer profissão hoje, a gente sabe, a informação está disponível aí para a gente, né? Hoje, ninguém mais sofre por falta de informação. Se eu tiver um instrumento que me permita acessar a internet e uma rede para que eu acesse a internet, eu tenho toda a informação disponível ali. Hoje o nosso problema não é mais esse. Hoje o nosso problema é conseguir acompanhar a produção de tanta novidade. Nosso problema é saber escolher quais são as melhores fontes, em que eu posso acreditar e em que eu não posso. E isso vai ser para o resto da vida. Se hoje está assim, com a chegada de mais tecnologia,
de mais informação, de mais conhecimento. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Então é muito importante, né, que qualquer profissional queira estar atualizado. E na área da saúde, ainda mais. Porque o tempo inteiro a tecnologia traz novos recursos para nós, que podem ajudar a acelerar um processo de reabilitação, ou que pode me ajudar a curar uma pessoa que antigamente eu não conseguia. Ou surgem novas necessidades, né? Nesse momento, muito lamentavelmente, estamos vivendo essa pandemia horrorosa de Covid-19, que é uma doença nova, que chega uma série de pacientes desses que entram lá na UTI, e quem vai lá trabalhar diretamente com esses pacientes, regulando, por exemplo, os parâmetros de um ventilador mecânico, é o fisioterapeuta. E eu vou precisar estudar para entender bem qual é a doença, a fisiopatologia dela, o quadro clínico, quais são as alterações fisiológicas que ela gera nesse paciente, como a tecnologia que eu tenho disponível pode ajudar a melhorar o quadro daquele paciente, estabilizar o quadro e melhorar o quadro daquele paciente. Isso eu só vou conseguir estando atualizado, estudando. Não tem outra forma, né? Então, uma confusão que muitas vezes eu encontro, e muita gente que às vezes torce um pouco o nariz e fala, pô, mas um curso flex, vai ter lá o ensino à distância, porque muitas vezes vincula ainda aqueles tempos remotos de algumas escolas que não eram tão sérias e que ofereciam quaisquer conteúdos, com quaisquer qualidades, né? Não avaliavam a aprendizagem do aluno e tal. Pelo contrário, hoje a gente consegue, por tudo isso, manter materiais muito atualizados e ajudar o nosso aluno a se manter atualizado também, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta ele precisa muito disso. Eu quero estudar, eu preciso gostar de estudar e preciso gostar de gente. Essas duas coisas que fazem um bom fisioterapeuta. Perfeito, professor. E é isso mesmo, né? Eu acho que esse contato, né, físico, a pessoa vai ter ali diariamente, e também o psicológico, né? Porque você acaba se envolvendo ali na vida da pessoa, né? Fazendo acompanhamento, vendo a evolução dela, né, em melhorias, e realmente, né? E estudar eu acho que é o essencial, porque a gente sabe aí que o corpo humano é muito difícil, é muito detalhe, muita informação, e tem que gostar mesmo. Mas obrigada pela sua colocação. Seguindo, né, nessa parte ainda, fala um pouquinho para a gente como é essa parte no mercado de trabalho, né, para um aluno que se formar em fisioterapia, aonde ele pode exercer essa função, em quais lugares ele pode trabalhar. Bom, Camila, esse é um outro tema muito pertinente da gente conversar, e eu acho que é um momento que quem está acompanhando a gente e que pensa em escolher uma profissão na área da saúde e que aventou a possibilidade dessa profissão ser a fisioterapia, prestar bastante atenção. A fisioterapia ela tem uma qualidade que ela favorece muito as pessoas quando a gente está pensando no mercado de trabalho. Por quê? Bem a grosso modo, a fisioterapia ela trabalha com movimento, né? Então, tudo que envolva movimento, tudo que tenha perdido a qualidade de movimento, seja parcial ou totalmente, envolve a fisioterapia. O que o fisioterapeuta faz é reabilitar pessoas para levar essas pessoas de novo para o cerne da sua vida. Voltar a trabalhar, conviver com seus filhos, familiares, amigos, a sua igreja, enfim, onde ele precisa da sua liberdade para poder atuar. Quando essa pessoa tem algum tipo de acometimento que não dá para restabelecer 100%, a gente vai trabalhar para que a gente possa criar estratégias para que ele adapte o corpo para poder fazer com independência, né? Uhum. Bom, e aí, dada essa natureza, esse objeto de trabalho da fisioterapia, isso abre um campo enorme de trabalho. Porque eu posso trabalhar dentro de uma clínica de reabilitação, eu posso trabalhar num consultório. Cris, qual que é a diferença de uma clínica e de um consultório? Quando eu falo um consultório, eu estou falando de ter lá uma salinha pequena, com uma mesa, uma maca, meia dúzia de recursos, e eu consigo prestar um excelente atendimento para o meu paciente de nível altíssimo, desde que eu seja bem formado e esteja atualizado, com poucos recursos. Agora, é claro, muitas vezes, um aluno nosso, quando se forma, ele ainda não tem um capital suficiente para ter uma clínica grande. Então, ele consegue começar o seu trabalho no consultório investindo muito pouco. E conforme vai criando a clientela dele, vai fazendo o nome dele ou dela, vai expandindo, vai se tornando mais conhecido, consegue expandindo seus negócios até a hora que ele tem uma clínica, com uma série de outros profissionais trabalhando com ele, com mais tecnologia, com mais recursos,
com mais espaço, podendo atender um maior número de pessoas. Além disso, o fisioterapeuta ele pode fazer o trabalho de home care, que é atender as pessoas em próprio domicílio, que também é uma opção que muitas vezes um aluno que acaba de se formar e que, de novo, como era a minha condição quando eu me formei, né? Eu venho de uma família humilde, do interior, chego em São Paulo, venho estudar, não tinha lá muito recurso para começar a minha vida. O home care é uma possibilidade maravilhosa, é um trabalho de extremo valor, porque você vai atender quem precisa, que não consegue sair de casa, precisa daquele atendimento, você é valorizado e você precisa de muito pouco investimento, basicamente, se vestir, ter o mínimo de equipamentos para fazer uma boa avaliação do paciente e fazer os seus recursos na casa dele e se deslocar. É um custo muito baixo, né? Então, é uma possibilidade para quem está iniciando do ponto de vista financeiro e que não tem nada a ver com ser um trabalho de pouca qualidade, um trabalho pouco valorizado, muito pelo contrário. Mas vamos mais além. A gente tem fisioterapeuta trabalhando em hospital, tanto dentro das UTIs, quanto nas enfermarias, quanto nos ambulatórios. A gente tem fisioterapeutas trabalhando nas unidades básicas de saúde, tanto em atenção terciária, o que eu quero dizer com isso? Trabalhando reabilitação, quanto nas atenções primária e secundária, promoção e prevenção à saúde, promoção à saúde e prevenção de doenças. A gente tem fisioterapeuta trabalhando em academias, em clubes, no esporte, né, em times. A gente tem fisioterapeuta trabalhando na área, em clínicas para a área de dermatofuncional. A gente tem fisioterapeuta trabalhando na área de gestão de serviços de saúde. A gente tem fisioterapeuta trabalhando na área de ensino, que é uma das coisas que eu faço, na área de pesquisa. Então, o leque que o fisioterapeuta tem para trabalhar é imenso. E ele vai desde a promoção, de pensar em processos de promoção de saúde, prevenção de doenças, reabilitação, em âmbitos hospitalares, clínicas, consultórios, unidades básicas e hospital, de maior complexidade a menor complexidade. Então, é um campo muito grande. Eu sempre digo que cada fisioterapeuta que eu formo, eu preciso ter a responsabilidade dele estar bem formado, porque ele é uma empresa ambulante que vai cuidar da vida das pessoas. E a vida dessas pessoas nada mais é do que o maior tesouro que cada pessoa tem. Então, ao se formar esse aluno, ele é uma empresa ambulante. Ele pode fazer tudo isso que a gente está dizendo. Ele pode ser, se ele tem o tino para ser um empreendedor, ele pode ter o seu negócio próprio. Se não é essa a praia dele, ele pode ser contratado para trabalhar numa clínica, no hospital, em todas essas áreas que eu citei. Ou ainda, se ele quiser a estabilidade de ser um servidor público, prestar um concurso, né, ele também pode trabalhar nessa seara. Então, é uma profissão que dá muitas possibilidades para os profissionais. Muito bom. E durante o curso também, né? Eu acredito que o aluno ele vai se identificando ali com as disciplinas, né, com as matérias, e vai já sabendo qual caminho ele vai querer tomar, né, ali para seguir. E é aquilo que você disse, né? É muito importante ele ter esse cuidado, né, com o próximo, que é aquilo lá, você está formando um profissional que amanhã pode cuidar de um parente seu, né, de alguém conhecido. Então, realmente, a gente tem que formar profissionais realmente, né, que vão entregar ali um excelente trabalho, um cuidado, né, de amor, envolve muito isso, né, a gente tem que sempre lembrar que você tem que ter amor ao que você faz, e esse curso é muito amável, né, porque a gente está cuidando ali do próximo, é muito bonito. Sem dúvida, e em todas as fases da vida, né, Camila, a gente trabalha com crianças, com adolescentes, com adultos jovens, com idosos, né, em fase produtiva, em fase não produtiva. Então, de fato, a gente lida com diferentes públicos e todos eles têm as suas particularidades, todos são muito importantes, né, e o trabalho do fisioterapeuta sempre é muito importante. Verdade. E, professor, a partir de qual semestre o aluno já pode começar a fazer estágio? Nós temos uma legislação específica que trata sobre esse assunto. Na verdade, são duas resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Se a minha memória não estiver me traindo aqui, as resoluções 431 e a 432, ambas de 2013. Né? Uma delas versa sobre estágio não obrigatório, a outra sobre estágio obrigatório. Primeiro, qual a diferença do estágio obrigatório para o estágio não obrigatório? O estágio obrigatório é aquele que está definido
por um outro documento chamado Diretriz Curricular Nacional do Curso de Fisioterapia, que é um documento feito pelo MEC, e que ele define que todo fisioterapeuta precisa passar por um momento de estágio, supervisionado por professores da escola em que ele estuda, em áreas específicas, pelo menos em algumas das áreas que são citadas nesse documento, clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde. E essa carga horária de estágio, ela também é definida nesse documento, né? 20% da carga horária total do aluno durante a formação tem que ser no estágio. Então, 1/5 do tempo, esse aluno vai passar em treinamento em serviço. Ótimo. Então, é importante, né, ele exercer, ele ter essa prática. É muito importante. Na área da saúde é fundamental, não tem jeito, né? Precisa estar lá. Por quê? Porque, além dos conhecimentos teóricos, o manuseio, a técnica para a realização dos procedimentos precisa ser apurado. E a gente só consegue fazer isso quando eu tenho alguém mais experimentado do que eu me acompanhando e podendo me orientar. Olha, aqui você conseguiu fazer perfeitamente, aqui, ó, você deslizou aqui, precisa mexer nisso, precisa fazer, tem que tomar esse cuidado. Olha, isso aqui não cabe para esse paciente por conta disso, mas cabe para esse outro por conta daquilo. Então, é importante que a gente tenha alguém com a gente nesse processo formativo que possa acompanhar os nossos pensamentos e ações e guiando nesse passo, né? O estágio obrigatório, então, ele vai acontecer sempre em qualquer curso de fisioterapia no final do curso. Tá? E aqui na Unip, o que a gente faz? A gente inicia, o nosso curso tem 8 semestres. E a gente não inicia no último ano, que seriam o 7º e 8º semestres. A gente antecipa um pouquinho, nós iniciamos no 6º semestre. Tá? Então esse aluno vai passar por 3 semestres de estágio. E por que isso? Porque ao longo do tempo, nem sempre foi assim, mas ao longo do tempo, o que a gente foi percebendo? Que o aluno, quando ele chega no estágio pela primeira vez, até ele se ambientar com a clínica, o trato com os pacientes, muda muito, né? Que você sai da sala de aula, que é um ambiente mais leve, a relação com as pessoas é diferente, você fica um pouco mais relaxado. Quando vai para uma clínica, é muito diferente. Você ainda é aluno, mas para aquela pessoa que você está atendendo, você não é mais aluno, você é o fisioterapeuta dele, né? Então, muitos alunos precisavam ali de 1-2 meses para começar a se adaptar com aquela nova realidade, com aquela nova rotina, e às vezes esse começo ele não aproveitava tanto. Então, qual foi a nossa ideia? Quando eu falo nossa, porque isso sempre é discutido entre todos os professores, com representação dos alunos também, nós antecipamos o estágio para iniciar no 6º período, e nesse 6º período a gente inicia com ações de menores complexidades. Ou seja, eu vou trabalhar, o fisioterapeuta não trabalha, como eu disse, não só com reabilitação, mas ele trabalha também com prevenção, promoção à saúde. Então, a gente insere o aluno no mercado de trabalho para trabalhar com questões de promoção à saúde, de educação em saúde e prevenção. Normalmente, a gente tem sempre parcerias com o poder público, então nossos alunos vão lá para a unidade básica de saúde, fazem algumas atividades ali, dependendo da prefeitura, os nossos alunos eles participam de grupos de profissionais da prefeitura que vão até o domicílio do paciente, vão fazer estudo de ambiente, de orientação, tudo que pode ser feito, participar de programas de prevenção e promoção, eventos que a gente ajuda a prefeitura a reunir pessoas e faz uma série de atividades para ajudar essas pessoas a conhecerem um pouquinho mais do que elas podem fazer pela sua saúde, pelos seus familiares e assim por diante. Por quê? Eu não tenho ali pessoas que tenham grandes problemas de saúde, que se eu errar alguma coisa eu vou ter algo grave. Não, pelo contrário. Eu estou trabalhando com pessoas que supostamente são saudáveis, mas que podem melhorar a sua qualidade de saúde, e eu, enquanto profissional, vou levar essa informação para eles. Só que a relação humana entre um aluno e uma pessoa real, ela começa a se estabelecer. Então, por ser de menor complexidade nesse primeiro momento, o aluno não sente tanta diferença entre aquilo que ele fazia na sala de aula e aquilo que ele está fazendo no mundo real. Então, ele é conduzido com muito cuidado, com muito carinho mesmo, para essa vida profissional. E aí ele faz um semestre nessas atividades. A partir daí, no 7º e no 8º, sim, ele vai passar a atender os pacientes com problemas de saúde que precisam de reabilitação, inclusive passando, por exemplo, dentro das UTIs, onde você vai ser responsável por simplesmente
manusear os equipamentos que mantêm aquela pessoa viva muitas vezes, no caso de um ventilador mecânico, né? Então, o aluno ele passa por toda a trajetória, por todas as diferentes complexidades possíveis e, de forma gradual, vai aumentando essa complexidade. Então, esse é o estágio obrigatório, que eu preciso cumprir. Ele começa, então, no NIP no 6º período e vai até o último. Agora, tem muito aluno que quer fazer o estágio não obrigatório, que é aquele estágio que ele vai poder fazer fora da faculdade, em algum ambiente que ele deseja fazer, né, buscando uma bolsa, muitas vezes. E aí, de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na fisioterapia isso só pode acontecer se o aluno apresentar alguns requisitos. Então, ele tem que estar matriculado, óbvio, tem que ser um aluno. Ele tem que estar fazendo estágio obrigatório. Às vezes o aluno fica bravo com a gente. Pô, professor, eu me matriculei, arrumei um estágio aqui, vai me ajudar a pagar a faculdade e você não me libera. Não sou eu quem não libera. Até porque, vamos pensar friamente. Imagine um aluno que se matricula com a gente, começa a estudar agora com a gente, agora em agosto, e já consegue um estágio, porque tem alguém ali que conseguiu um estágio para ele dentro de um hospital em setembro. Que condições e quais conhecimentos essa pessoa tem para ir atender pessoas dentro de um hospital? Não é? Então, não dá para a gente conceber, na área da saúde, pessoas que estão num momento muito precoce do curso, já entrando no campo de trabalho dessa forma. Tá? E não é porque eu não queira, é porque, inclusive, o próprio Conselho de Fisioterapia não permite. Então, um dos requisitos é estar fazendo estágio obrigatório. E aí, para o aluno da Unip, também é uma outra vantagem o fato da gente começar mais cedo o estágio obrigatório, porque ele pode começar um pouco mais cedo o seu estágio não obrigatório também. Mas, respondendo, depois de muito tempo falando, né, respondendo essa pergunta, objetivamente, o estágio vai começar no 6º período. Tá? E mais um último detalhe. A própria legislação, essas resoluções que eu apontei para você, elas deixam claro que o aluno, para fazer um estágio não obrigatório, ele não pode ter nenhuma dependência de disciplinas que tenham relação com aquela área que ele vai trabalhar. Que eu também acho uma política acertada. Às vezes um aluno fica chateado, mas eu acho que está acertado. Imagine que a sua mãe esteja numa UTI precisando de ventilação mecânica. Imagine que quem vai atendê-la é um estagiário que reprovou na disciplina de fisioterapia intensiva, que é onde aprende a mexer no ventilador mecânico. Esse aluno ele não sabe o que ele está fazendo, mas está lá, numa situação de extremo risco. É claro que você vai ter profissionais ao lado, que vão sempre acompanhar, mas a gente não pode correr um risco desses. Né? Então, o aluno que desejar fazer o estágio, ele vai precisar estar um pouco mais amadurecido no curso, um momento um pouquinho mais posterior, tem que estar no estágio obrigatório e não pode ter dependência. Tá? Se alguém não souber o que é dependência, eu ter feito a disciplina e reprovado. Tá? Ou a disciplina foi oferecida e eu resolvi não fazer naquele momento. Ou seja, eu não demonstrei conhecimento suficiente para ser aprovado, considerado aprovado, apto naquela disciplina. Excelente explicação, professor. Eu acho que essa riqueza de detalhes aí faz muita diferença, né? Principalmente para o pessoal aí da ponta do polo, né? Na hora de vender o curso. A gente sabe que os alunos têm muitas dúvidas, ou não entendem muito bem como é que funciona o curso, né? Então, eu acho que essa sua explicação, ela foi bem ampla, né? É uma forma aí da gente conhecer um pouco mais a fundo como é que funciona o curso de fisioterapia, e é realmente para aquele candidato ter certeza que é realmente esse curso que ele quer fazer, né? E até uma das perguntas que eu ia te fazer era essa da DP, então, né, você já explicou aí, obrigada. E só uma dúvida, se o aluno, ele realmente estiver trabalhando ali na área, né, de fisioterapia, cursando, ele consegue fazer essa eliminação do estágio em algum momento, ali, juntar, ou ele vai ter que fazer, por exemplo, se ele trabalha no hospital, né, aí vai ficar faltando talvez algumas outras disciplinas, aí ele vai ter que estagiar em outro lugar para cumprir. É assim que funciona? Camila, na verdade, não. Na verdade, a gente não consegue fazer essa transferência do trabalho no local para a carga horária de estágio, tá? Por conta das próprias legislações que dirigem o curso. Diretriz Curricular Nacional, as resoluções do COFITO que eu apresentei aqui. No estágio obrigatório, que é aquele que ele vai fazer, carga horária mínima definida por lei, sob a orientação dos nossos professores, e aí é que está o detalhe, precisa ser sobre a orientação dos nossos professores, tá? Então, por isso que eu não posso permitir que um aluno faça um estágio onde eu não tenho um professor meu.
E aí, por óbvio, também não é possível que a gente tenha um professor por aluno em cada canto do Brasil que o aluno queira estagiar, né? Então, o que acontece na área da saúde, isso não é comum não é apenas uma questão só da fisioterapia. Muitas outras profissões da área da saúde têm a mesma exigência. O aluno ele vai fazer o estágio naqueles locais onde nós temos parceria ou nas nossas clínicas próprias, porque a Unip tem as suas clínicas próprias de fisioterapia, né? Sempre sob a supervisão dos nossos profissionais. Os estágios não obrigatórios que porventura ele fizer, vale, obviamente, como aprendizado, como experiência, para receber uma bolsa, né? Mas ele não computa dentro da carga horária de obrigatório que ele precisa fazer, tá? Na fisioterapia. Perfeito. Uhum. Não, perfeito. E aí, pegando esse gancho também dessas aulas práticas, professor, como é que funciona, né, as aulas práticas do curso de fisioterapia ali no laboratório? As peças, né, que os alunos vão trabalhar são peças humanizadas, né? A gente mexe ali com peças sintéticas ou realmente é um corpo humano. Então, acho que isso é interessante também, né, para eles saberem essa curiosidade. Sem dúvida. Para quem é aluno, essa é uma pergunta que eles sempre fazem mesmo para a gente, né? Vou começar lá do comecinho do curso, tá bom? O curso ele é mais ou menos distribuído da seguinte forma, Camila. No primeiro ano, a gente vai ter disciplinas básicas, tanto de formação geral, quanto de formação em saúde. Então, eu vou ter lá algumas disciplinas de cunhos voltados a humanidades e vou ter disciplinas básicas da área de biológicas, né? Quando eu falo de básicas de área de biológicas, eu estou falando em biologia, anatomia, bioquímica, biomecânica, né? E a anatomia é sempre uma das disciplinas que o pessoal chega, quem quer a área da saúde, sempre chega muito ansioso para essa disciplina, né? Uhum. E ao passo que também tem muitos alunos que têm um pouco de receio, né? E eu sempre brinco, olha, não precisa ter medo de quem já morreu, né? Eu nunca vi ninguém morto fazer mal para ninguém. Mas a gente entende que realmente tem algumas pessoas que não gostam de mexer na peça biológica. Então, normalmente, na Unip, o que o aluno vai encontrar? A possibilidade de estudar tanto em peça biológica quanto em peça sintética, tá? São peças sintéticas de excelente qualidade, que reproduzem muito bem o formato das peças biológicas e que são muito úteis para o estudo. Então, se o aluno prefere a peça biológica, ele vai ter, se ele prefere a peça sintética, ele vai ter também, tá? Bom, avançando aí no curso, a gente vai passar num segundo ano, onde a gente começa a aprender sobre recursos terapêuticos em fisioterapia e toda a parte de avaliação de pacientes em fisioterapia. No terceiro ano, a gente entra para a parte de tratamento em áreas mais específicas, ortopedia, esporte, geriatria, neurologia, pediatria, saúde da mulher, saúde do trabalhador, enfim, todas as áreas da fisioterapia. E, por último, vem os estágios com ainda algumas disciplinas, né? Quando a gente vai para a área de avaliação e tratamento, a gente tem os laboratórios específicos com todos os recursos para que os alunos conheçam esses instrumentos, saibam utilizá-los, saibam para que eles servem, quando eles são indicados, como utilizá-los, como registrar tudo aquilo que eles nos fornecem, assim como também terão acesso aos recursos de tratamento. Então, tudo isso é feito ao longo do curso, com treinamentos aí sim presencialmente, não é? Para que, quando eles cheguem no estágio, eles já reconheçam todo aquele parque de equipamentos e já saibam como aquilo funciona, como usar, como indicar e assim por diante, tá? Uhum, perfeito. Eu estou até lendo aqui o chat para ver se a gente tem alguma pergunta, né, que a gente estava falando agora de estágio, mas temos o Alexandre, né, mantenedor lá do Polo de Guarulhos Vila Galvão, ele fez uma pergunta, quais locais poderão fazer esse estágio, né, e a outra seria se pode realizar no período noturno, porque eles também ficam com essa dúvida, né, sobre essa questão do período. Excelente pergunta, Alexandre. De fato, são preocupações que, especialmente os alunos que estão chegando, né, para estudar com a gente, sempre faz. Então, os locais que eles vão fazer estágio, normalmente, eles vão passar pelo menos em 3 locais, tá? O primeiro local é numa clínica própria da Unip. Então, os alunos vão até um local que nós temos a clínica e vão fazer o estágio ali. Então, vou pegar aqui na Grande São Paulo. Aqui na Grande São Paulo, nós temos 4 unidades que apresentam clínicas. O campus Anchieta, o campus Norte, o campus Marquês, na verdade, fica na Pompeia, e o campus Alphaville, tá? No interior, a gente vai ter, e nos outros estados, a gente tem também clínicas em cada uma das unidades.
Então, nas clínicas, normalmente são feitos os estágios das áreas de ortopedia, reumatologia, traumatologia, esporte, geriatria, neurologia adulta, pediátrica e a geriatria, tá? Além disso, a gente normalmente tem mais, no mínimo, 2 convênios. Um convênio com um hospital, porque aí os alunos vão poder estagiar nos cenários de UTI e enfermaria minimamente, e também com uma unidade básica de saúde, ou com uma empresa, ou com uma instituição de longa permanência para idosos, enfim, alguma outra área da saúde pública ou saúde coletiva em que o aluno também vai trabalhar. Então, via de regra, são esses 3 locais, a nossa clínica, um hospital, uma UBS, LPI, enfim, alguma outra instituição desse porte, né? E nós temos já o estabelecimento desses convênios com esses alunos, para que os alunos possam estagiar. Os estágios não acontecem no período noturno. E por quê? Porque a gente precisa receber esses pacientes. E normalmente pacientes da fisioterapia têm problema de locomoção. E normalmente esses pacientes não conseguem o transporte para esse período noturno. Então esse é um problema que a gente enfrenta, tá? Então a gente precisa deixar claro para todo aluno que está chegando a estudar conosco que quando chegar lá no momento do estágio, ele vai fazer esse estágio ou no período da manhã ou no período da tarde, dependendo da unidade em que ele estiver matriculado, tá certo? Vale lembrar também o seguinte, o estágio do 6º período, ele é um estágio que tem uma carga horária menor, são 8 horas por semana apenas. Então, até para não prejudicar muito o trabalho do aluno, o que nós fazemos? Nós juntamos 6 horas de estágio em um dia, que é o máximo que a lei permite, que ele faz as práticas ali, né? E toda aquela parte que tem discussão de caso, leitura de artigo científico, revisão da documentação, registros, etc., a gente separa nessas outras 2 horas e que a gente já faz dentro de um horário mais próximo de atividades que ele tenha na própria unidade, tá? Então, porque daí essa parte prática ele perde um dia só de trabalho. A partir do 7º e 8º semestres, os estágios já tem uma carga horária maior, de 20 horas. E aí, dependendo da unidade, dos contratos que nós temos com as concedentes com as quais nós fazemos os acordos de cooperação, esses estágios podem acontecer 3 ou 4 dias na semana. Então, aí no último ano, realmente, 7º e 8º períodos, esse aluno vai fazer estágio em um dos turnos, ou manhã ou tarde, dependendo também da cidade em que ele estiver estudando, por 3 ou 4 vezes na semana. Tá? Perfeito. Estou vendo aqui mais algumas perguntas, né? Que daí a gente vai também interagindo aqui com o pessoal que está assistindo. A Shirley perguntou sobre se os estágios são remunerados. Os estágios eles só são remunerados nos estágios não obrigatórios, tá? Os obrigatórios normalmente não são. Perfeito. O Paulo Caçapava aqui perguntou também, como saber se na minha cidade há locais conveniados para os estágios? O que a gente tem é que esses alunos da fisioterapia, pelo menos a princípio, né, eles vão estagiar no polo próprio mais próximo. Tá? Então, no caso de Caçapava, muito provavelmente São José dos Campos. São José. Uhum. Né? Então, vai estagiar lá em São José, na clínica da Unip de São José e nos hospitais conveniados que São José tem. Certo. E uma outra pergunta aqui, da Nileise, se os estágios podem ser feitos aos sábados. Os estágios obrigatórios não têm sido feitos aos sábados, eles são sempre feitos durante a semana. Agora, os não obrigatórios aí depende do acordo que for feito entre quem está admitindo o estagiário e o próprio estagiário. Perfeito. E aí, professor, voltando nesse tema de aula prática, a partir de qual semestre que o aluno já começa com essas aulas práticas em laboratório? Desde o início. Desde o primeiro semestre, os alunos já têm práticas nos nossos laboratórios, né? Porque o curso de fisioterapia é um curso relativamente complexo e que demanda bastante treinamento de procedimentos, né? Uhum. Então, claro, é lógico que as aulas práticas do início elas serão práticas menos complexas ou até de matérias básicas, como por exemplo a aula de anatomia, né? Mas com o passar do tempo, a complexidade dessas práticas vai aumentando. Nós temos práticas em todos os semestres do curso de FISio. Perfeito. E também é importante a gente saber, né, os polos parceiros que utilizam os laboratórios dos polos, né, dos campos mesmo presenciais, eles precisam levar os tutores deles junto para fazer essas aulas práticas ou não há necessidade? Não há necessidade. As aulas práticas, elas são sempre ministradas pelos professores do curso e não precisam estar acompanhados dos tutores, não. Porque daí já tem os professores, né, ali próprio, já para poder ministrar essa aula e dar o direcionamento.
Exatamente. Inclusive, com esses professores, a gente tem reunião com bastante frequência, nós discutimos todos os procedimentos, informamos a Unip com antecedência, né, todos os materiais, equipamentos que são necessários, fazemos toda uma reserva de laboratórios previamente, enfim. O aluno ele vai sempre receber o calendário do dia, horário, o local que ele deve comparecer, se tiver alguma vestimenta específica, porque às vezes acontece, vou ter uma aula de piscina terapêutica, obviamente você vai ter que estar com roupa adequada para entrar na piscina. Né? Então a gente avisa com antecedência o aluno para ele saber exatamente o que ele precisa levar para aquelas práticas, e o nosso professor já está com todo o script da aula prática previamente reconhecido. Né? Perfeito. Eu ia te perguntar isso também, professor, que a gente sabe, né, no laboratório de anatomia eles precisam estar de jaleco, não sei se óculos, luva, o sapato, isso é importante também, né, esses detalhes, para eles saberem que a cada laboratório tem ali uma vestimenta, né, correta. Exatamente. Neste momento infeliz de pandemia, quase que para todas as aulas as exigências têm sido as mesmas, né? O aluno precisa estar com face shield, com a máscara, com avental. Em alguma outra aula, se necessário, luva, a gente avisa também com antecedência, tá? Uhum. Assim que essa pandemia passar, esperamos todos que logo, né? A gente vai sempre para cada aula informar com antecedência quais são as necessidades de estar ou não utilizando algum tipo de equipamento de proteção individual. Perfeito. Estou vendo aqui mais algumas perguntas, né? A Thaline perguntou que ela quer saber se a Unip oferece ali lugar, né, para o aluno estagiar, se a gente acaba recomendando, né, para ele procurar fazer. Ô, Thaline, que boa pergunta. O estágio obrigatório sempre seremos nós quem vamos oferecer para vocês, tá? Então, o hospital em que vocês vão fazer o estágio, a UBS, a LPI, enfim, que vocês vão fazer estágio, e na nossa clínica, sempre seremos nós os responsáveis por oferecer essa oportunidade do cenário de prática para vocês. Com relação ao estágio não obrigatório, aí não é uma exigência que a Unip faça essa oferta. É claro que os coordenadores, sempre o coordenador do curso, os professores sempre conhecem, né, os seus pares aí na localidade e podem, numa necessidade, ajudar, obviamente, a fazer alguma indicação. Mas o que nós fazemos no estágio obrigatório é sempre com a gente, é sempre em locais que nós vamos oferecer para vocês. Perfeito. Você vê, né, professor, que as dúvidas de estágio são bem grandes, né? O pessoal fica bastante aí receosos, né, em passar em alguma informação, porque a gente sabe que estágio é realmente um pouquinho mais complexo, né, até por ser obrigatório, não obrigatório, remunerado, e os alunos também, né, porque a gente sabe que também tem muito aluno que acaba atuando ali na área, mas ainda não, né, não faz a faculdade, ainda não é formado, então eles acabam realmente tendo essas dúvidas, e aí por isso que a gente acaba recebendo bastante pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui sobre estágio, eu acho que não. Se você, professora, quiser falar algo, assim, fica à vontade, né? Eu acho que é importante o público que estiver assistindo, que ainda esteja com dúvida se vai fazer o curso de fisioterapia, né? Se está ainda naquela indecisão, o que você indica, né? Qual é a sua dica para esse candidato? Bom, primeiro, como comecei a nossa conversa de hoje, a fisioterapia ela é uma profissão realmente apaixonante, né? É bem comum quando a gente pega aqueles estudos de satisfação profissional, né? A fisioterapia ela está sempre em uma das posições mais elevadas de satisfação profissional naqueles rankings de satisfação que normalmente são publicados aí por inúmeras revistas, né? Primeiro, porque eu acredito pessoalmente, né? Eu acredito que não há felicidade maior nesse mundo do que a gente conseguir ser útil e fazer alguém feliz. E a fisioterapia realmente consegue dar esperança às expectativas de alguém que realmente precisa de apoio. Então, você conseguir fazer alguém voltar a trabalhar, voltar para o seu seio familiar, poder pegar o seu filho no colo, brincar, enfim, são coisas que não tem preço. Tudo aquilo que a gente ouve como relato dos pacientes, né, após a alta, normalmente, é sempre muito motivador. Eu acredito que as pessoas que têm eventualmente alguma dúvida ou que gostariam de conhecer um pouquinho mais, a gente aqui na Unip sempre está à disposição para receber, agendar uma visita, vem conhecer a nossa estrutura, vem conhecer as nossas clínicas, vamos lá no dia que estiver tendo estágio, para que você possa conhecer a nossa clínica, ver um pouquinho da dinâmica dos nossos alunos ali
em treinamento em serviço, atendendo as pessoas, né? Eu acho que é uma dica muito importante. Eu tenho que, assim, hoje, graças a Deus, a fisioterapia é muito mais conhecida, né, das pessoas, mas quando eu decidi estudar fisioterapia, a fisioterapia ainda não era muito conhecida aqui no Brasil, né? E claro, os meus professores, meus antepassados profissionais aí, ainda enfrentaram situações muito mais difíceis que a minha, né? Hoje, o pessoal já tem uma ideia do que é a fisioterapia, mas ainda assim, muitas vezes, se tem uma ideia muito equivocada. Tem gente que acha que a fisioterapeuta faz massagem. Tá, a massagem faz parte de um dos recursos que a gente faz, mas está muito longe de ser somente isso, né? Tem uma série de outros procedimentos, de outras áreas para atuar que a gente trabalha. E para quem está para decidir o que vai fazer, eu acho que tem uma frase que eu sempre uso também nessas oportunidades, que eu acho que ela é muito propícia. Você está de frente de um problema tão importante, porque, olha só, você vai decidir o que provavelmente você vai fazer para o resto da vida, né? Então, tem que realmente saber se é isso que você gosta. Então, para quem não sabe exatamente o que é a fisioterapia, agenda com a gente. Vem aqui, venha nos visitar, venha conhecer a nossa clínica, a nossa estrutura, os nossos laboratórios. Se quiser conhecer uma aula prática, quando estiver acontecendo uma aula prática, a gente convida para vir. É claro que agora, nesse momento de Covid, está tudo um pouco mais complicado, né? Mas ainda assim, a gente fica à disposição para, de forma racional, poder organizar esse tipo de reconhecimento de campo. Se quiserem entrar em contato comigo também, não sei, Camila, se depois tem alguma forma de deixar o meu e-mail aí para eles, ou até se posso aqui divulgar. Pode sim, professor, fica à vontade, pode divulgar que a gente coloca aqui no chat. Tá, o meu primeiro e último nome é Cristiano Baldan, é como vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no Facebook, vai me encontrar no Twitter também, né? E o meu e-mail é super facinho, é cristiano@unip.br. Então, quaisquer uma dessas vias aí consegue falar comigo facilmente. É importante a pessoa sempre identificar de onde está falando, né? Porque graças a Deus a gente está numa instituição que está no Brasil todo e até fora do Brasil, então é importante que a gente possa saber de onde porque daí eu vou conseguir indicar certinho com quem falar, como a gente faz para fazer esse agendamento. Eu acho bem importante ter esse contato. E decidindo pela fisioterapia, venha conhecer a Unip. A nossa instituição ela é séria, tem um curso já com várias décadas de funcionamento, sem dúvida nenhuma, com um reconhecimento muito grande do mercado de trabalho. Temos grandes fisioterapeutas trabalhando em locais de muito destaque. A nossa estrutura é uma estrutura muito boa e os nossos professores são muito experientes, muito titulados, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista clínico. Então, por isso que a gente gosta sempre que a pessoa venha nos visitar, que a gente pode mostrar que tudo isso é real, faz parte do dia a dia, e é por isso que a gente tem tanta satisfação em fazer parte dessa equipe, né? Verdade, professor, obrigada aí, né, pelas palavras. Uma última pergunta, né, ou dúvida, não sei, você já sabe como é que está esse calendário agora para o segundo semestre, se a gente já vai conseguir voltar com as aulas práticas presenciais, você já tem um spoiler para dar para o pessoal? Tenho sim, as práticas vão acontecer, tá? Na verdade, Camila, a gente já tem feito essas práticas desde o semestre passado, tá? Então, os nossos alunos não ficaram sem as aulas práticas, não ficaram sem os estágios. Nós temos todo um protocolo de segurança muito rigoroso para seguir, para manter a segurança de todos, né? Dos alunos, dos colaboradores, professores, fisioterapeutas, pacientes, enfim. Mas, sem dúvida, é importante a gente enfrentar essa pandemia. Inclusive, aproveitar aqui para comentar um projeto que a gente está muito feliz, muito orgulhoso, né? Nós começamos no finzinho do semestre passado, um projeto onde todas as nossas clínicas têm atendido pacientes com a chamada síndrome pós-Covid ou long Covid, que são pessoas que passaram pela doença e que ficaram com sequelas, né? Então, nós fizemos um levantamento de tudo que tem sido usado no mundo todo, os principais protocolos internacionais e nacionais, criamos o nosso protocolo de atendimento interno e hoje a gente oferece esse atendimento nas nossas clínicas. Então é a forma da Unip também devolver para a comunidade, né, um pouco de tudo aquilo que a gente produz de conhecimento, toda a formação que oferece para os nossos alunos, e por que não dizer um pouco do carinho que a comunidade sempre tem com a nossa escola, onde nós estamos, nós somos sempre muito bem recebidos, né? A Unip sempre goza de muito respeito por parte da comunidade. Então a gente está muito feliz com mais esse projeto também,
nesse momento tão triste de pandemia que todos vivemos, né? Verdade, obrigada aí, professor, né, por compartilhar. Eu acho que é importante, né, a gente se envolver aí nessa causa e até para o público, né, saber tudo isso que está acontecendo, porque, né, a gente não tem ideia, né, do tamanho aí das coisas que acontecem por trás aí nos bastidores. Então, assim, o trabalho de vocês, né, os projetos que vocês se envolvem, não é simplesmente estar ali em sala de aula, né, existe algo maior. E assim, só agradecer mesmo pela sua participação hoje. Eu acredito que o pessoal conseguiu, né, absorver bastante conteúdo, estejam mais preparados para poder vender esse curso para os candidatos, né, tirar a dúvida dos alunos. Eu acho que a gente conseguiu aí atingir as expectativas. E se você quiser falar algo mais, fique à vontade, mas gratidão aí por ter participado, aceitado o nosso convite. Ah, Camila, sou eu quem agradece. Eu acho que dá para perceber, né, na minha forma de falar aqui, como eu sou apaixonado pela profissão, pela Unip, e é sempre uma alegria muito grande poder expressar um pouquinho daquilo que a gente faz. Acho que um último recado importante é saber que nas nossas clínicas, todos os atendimentos são gratuitos, exceção feita a Pompeia, que tem uma taxinha mensal realmente muito baixinha, mas todas as outras clínicas espalhadas no Brasil todo, a gente conta com atendimentos gratuitos para a população, né? Então é mais uma forma também que a Unip tem, né, de devolver para a comunidade todo o carinho que recebe das pessoas, e para os nossos alunos é sempre uma experiência maravilhosa, porque afinal de contas eles conseguem também contribuir, não só com a sua própria formação, mas com a melhora da qualidade de vida de toda a comunidade, né? Uhum, excelente. Tem a aluna aí sua falando. Isso é muito legal, né? Ver o carinho aí de todos os alunos, né? O público aí no geral que está participando com a gente. E mais uma vez agradeço aí pelo seu tempo, sua dedicação. Realmente a gente vê que você transmite o seu conhecimento com amor, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Quem recebe, né? Recebe com carinho. E parabéns pela sua profissão, pela sua dedicação e saber que a gente pode contar com você, que você está aqui com a gente na Unip. Sempre contem comigo. Obrigado, Patrícia, pelas palavras. Você sempre foi uma excelente aluna também, tenho certeza que é uma excelente profissional e muito bom ouvir, né, um feedback como esse. E aos demais colegas que estão aqui já falando que estão ansiosos para iniciar, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que a gente trabalha todo dia com muito amor para poder oferecer um curso para vocês. E vocês vão perceber que a Unip, por maior que seja, né, uma instituição realmente de porte impressionante, vocês vão perceber que vocês terão total acesso aqui com a gente está sempre à disposição para dialogar e sempre atender às demandas de vocês e promover as melhorias também, tá bom? Sejam todos bem-vindos, a gente fica à disposição. E Camila, mais uma vez, muito, muito obrigado por esse espaço. Estou muito feliz por tê-lo tido e me coloco à disposição sempre que precisarem, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada a todos aí que participaram com a gente aí nessa 1 horinha de live. Com certeza eu vou fazer mais convites para você, professor. A gente, né, tenta aí colocar novos projetos. E obrigada aí, excelente semana. Deus abençoe vocês. Obrigado, igualmente. Uma ótima semana para todos. Obrigada.